Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a força magnética que atua sobre partículas carregadas. Partículas carregadas são partículas que têm carga positiva ou negativa. E se elas adentram num campo magnético com uma velocidade, vai surgir uma força magnética que atua sobre essas partículas. Vamos apresentar esses conceitos a partir dessa imagem. Temos aqui um feixe de elétrons se deslocando e ao adentrarem nesse campo magnético gerado pelo ímã, percebam que esses elétrons são deslocados, ou seja, a direção do feixe foi alterada. Para isso, foi necessário que aqui atuasse uma força magnética. Percebam por essa imagem. Aqui temos a velocidade do feixe, ou seja, a velocidade dos elétrons, e aqui temos o campo magnético, ou seja, vem do norte para o sul. E vai surgir uma força magnética. Essa força tem uma característica interessante, que é diferente da força gravitacional e da força elétrica. A força magnética ela é perpendicular à velocidade e é perpendicular ao campo magnético. A força magnética tem algumas peculiaridades. Uma delas é, só existe força magnética se a partícula carregada tiver uma velocidade no campo magnético. E essa velocidade não é uma velocidade qualquer. Ela tem que ter pelo menos uma componente perpendicular ao campo magnético. Porém, nesse vídeo, queremos simplesmente colocar a ideia que a força magnética é perpendicular à velocidade da partícula e perpendicular ao campo magnético. Bom, se essa força é perpendicular à velocidade, essa força magnética não vai atuar na intensidade dessa velocidade, e sim na direção e sentido. Se essa força magnética é perpendicular à velocidade, ela vai atuar como uma força centrípeta. Como assim? Vamos apresentar essa ideia a partir dessa imagem. Temos aqui um feixe de elétrons se deslocando. No momento em que ligamos um campo magnético nessa região, perceba o que ocorre com o feixe de elétrons. Ele passa a ter uma trajetória circular. Se esse campo magnético fosse mais amplo, fosse em toda essa região, a trajetória desse feixe de elétrons seria circular, tal como acontece nessa figura aqui. Então, nessa figura, nós temos um feixe de elétrons que está se deslocando em um campo magnético. Percebam a trajetória desse feixe de elétrons. Faz um movimento circular. Então, essa é uma característica da força magnética. Por ela atuar perpendicular à velocidade, ela funciona como uma força centrípeta. Vamos refletir nesses conceitos a partir de algumas aplicações. A primeira será a televisão de tubo, que grande parte de vocês provavelmente não devem ter visto uma televisão de tubo. A televisão de tubo ela funciona a partir de um feixe de elétrons que incide sobre uma tela fotossensora. Esse feixe de elétrons, ao incidir na tela, vai brilhar. Porém, esse feixe ele tem que ser direcionado para atuar em toda a tela. Então, há um campo magnético vertical e um campo magnético horizontal. Pelos valores desses campos magnéticos, esse feixe vai varrer toda a tela e vai retornar e vai continuar passando por toda a tela. Esse campo magnético vertical vai atuar no direcionamento horizontal desse feixe. Esse campo magnético horizontal vai atuar no direcionamento vertical. Então, com isso, o feixe passa por toda a tela, volta. Isso acontecia tão rápido que nós não conseguíamos perceber. Era uma imagem só passando na tela. Uma outra aplicação é o campo magnético da Terra atuando sobre o vento solar. O Sol
constantemente emite uma série de partículas carregadas altamente energéticas. São elétrons, são prótons, são íons, enfim. Essas partículas, elas são emitidas e o conjunto dessas partículas é chamado o vento solar. Essas partículas, pelo fato de ter muita energia, pode danificar equipamentos, por exemplo, satélites. Pode queimar circuitos, placas eletrônicas. Por isso, os satélites precisam ser protegidos. E se esse vento solar incidisse diretamente na superfície da Terra, provavelmente a vida não existiria, porque essas partículas altamente energéticas, elas romperiam moléculas, alterariam DNA, causariam várias outras consequências que a vida, tal como a gente conhece, não existiria. Porém, a Terra tem um campo magnético e esse campo magnético ele protege a Terra do vento solar e de outras partículas que vêm do cosmos, chamado de raios cósmicos. Por que isso acontece? Pelo seguinte, se são partículas carregadas, altamente energéticas, ao adentrarem no campo magnético da Terra, elas são desviadas, então não incide diretamente na Terra. Olha só, essas partículas, elas são desviadas por quê? Porque elas têm cargas, elas têm uma velocidade e estão adentrando num campo magnético. Então, a força magnética desvia essas partículas. Então, é essa forma aqui, ó, vem o vento solar, ao adentrar no campo magnético surge a força magnética e desvia ela, protegendo o planeta da incidência direta das partículas do vento solar. Tudo bem? Então, até a próxima.